Segunda Epístola de Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, meus amados, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que se encontram. Portanto, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Sem dúvida nenhuma, irmãos, os discípulos foram personagens notáveis. Quando nós olhamos para a trajetória do livro de Atos, na verdade, o desenrolar do Novo Testamento após os Evangelhos, nós vamos perceber a história de homens que se tornaram inspiração para muitas gerações. Não só no que diz respeito ao livro de Atos, através das ações dos discípulos, como também das epístolas, que se tornaram base fundamental da nossa doutrina. As cartas apostólicas, as epístolas, como nós chamamos, de Pedro, as cartas de Paulo, as cartas de Judas, né? Essas cartas, essas epístolas dos discípulos, trazem a base doutrinária, consolidando o que Jesus havia ensinado através de muitos momentos que estiveram com eles. Então, esses homens, eles se tornaram notáveis. Quando nós olhamos, por exemplo, a coragem de Paulo, que transformou um método, que criou um método muito perigoso de evangelização. Paulo era missionário, então o último lugar para um cristão naquela época era uma sinagoga, e o texto do livro de Atos, Lucas, faz questão de mostrar que em todas as viagens que Paulo fazia, Paulo procurava uma sinagoga naquela cidade para pregar o evangelho, sob o risco de ser morto naquele lugar pelos judeus que ali estavam. Na cabeça de muitos, Paulo era um desertor do farisaísmo. E a coragem de Paulo, no sentido de que, para ganhar almas, ele fazia a ação de ir a uma sinagoga, que era o lugar onde realmente todos os discípulos de Cristo fugiam. Quando nós olhamos, por exemplo, meus amados irmãos, para os milagres que esses homens realizaram, Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João estão ali entrando no templo Formosa e operam um milagre da cura daquele coxo que há muito tempo era levado à porta daquele templo para pedir esmolas. Quando nós olhamos a história de Filipe, irmão, no capítulo 8 de Atos também, só que no verso 26, quando Filipe é levado pelo Espírito até o momento ali, onde se encontra com o homem que está lendo a Escritura, e ele prega para esse homem, e esse homem se converte ao Senhor, era o eunuco de Candace. Olhe para cá, como esses homens se tornaram notáveis, como esses homens transcenderam eras, transcenderam anos e séculos, milênios, e se tornaram referência até nos dias de hoje para todos nós. Dificilmente algum cristão não vai citar as histórias de um desses discípulos, porque eles impactaram gerações, eles impactaram com suas vidas, com seus testemunhos, com suas mensagens, com suas palavras. Eles causaram um grande impacto na vida de muitas pessoas do mundo inteiro, mas nem sempre foi assim. Nem sempre esses homens foram referência, nem sempre esses homens eram protagonistas do cristianismo. Quando nós vamos olhar, meus amados irmãos, a trajetória de vida, por exemplo, de Pedro era extremamente teimoso, impulsivo e colérico. Esse Pedro que nós lemos a sua epístola agora, falando a respeito de salvação, falando a respeito de manter-se puro e santo,
para não perder a salvação, olhe para cá, esse mesmo Pedro, ele era impulsivo muitas vezes em falar do seu amor a Cristo e muitas vezes recusava a cumprir os estatutos de Cristo, negava Jesus, descumpria a ordem de Jesus. Olhe para cá, fora usado pelo diabo, quando ali fala a Jesus que não precisava ser morto ou passar pelo processo da cruz. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quando nós vamos olhar, esse próprio Pedro, colérico e impulsivo, saca a espada no jardim do Getsemane e comete ali uma tentativa de homicídio. Ele tenta abrir a cabeça do escravo, do servo do sumo sacerdote mau. Perceba a inconstância desse homem, perceba a imaturidade desses discípulos, a inconstância desses discípulos, às vezes egoístas. Muitas vezes nós vamos ver os relatos dos evangelistas falando que eles paravam em rodas de debates e diziam assim: quem é o mais importante? Quem é que vai sentar à direita de Jesus? Quem tem mais proeminência quando vier o reino de Deus? Perguntando uns aos outros quem seria o maior, quem seria o melhor. Perceba que as características de pessoas inconstantes, de pessoas egoístas. Lá no Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus, quem está me entendendo, olhe para cá, diz amém. Lá no Getsemane, quando os soldados vão prender Jesus, eles correm, eles fogem, ninguém fica com Jesus. Aqueles que naquela mesma noite talvez dissessem que iam permanecer firmes com Cristo, o próprio Pedro disse que morreria se fosse necessário. Então perceba que houve uma transformação desses homens na figura que eles se transformaram para serem protagonistas do cristianismo, para que eles fossem perpetuadores, multiplicadores da mensagem do Evangelho e se tornassem referência milênios depois que eles deixaram de existir sobre a terra. Mas o que foi que promoveu uma mudança tão radical? O que foi que promoveu uma mudança tão radical na vida de Pedro? Pedro estava se escondendo na casa do sumo sacerdote, se fazendo de empregado como os outros demais, se escondendo das pessoas, porque ele foi identificado como um servo de Cristo. Esse mesmo Pedro, semanas depois, está pregando em praça pública para as mesmas pessoas que gritaram crucifica. Era Pedro que pregou lá depois de Pentecostes, no dia de Pentecostes, e a multidão se converteu. O que fez essa transformação na vida de Pedro? O que fez essa transformação na vida de Filipe? O que fez essa transformação na vida de João? O que fez essa transformação na vida desses discípulos? O que fez essa transformação tão radical, essa mudança de 180 graus na vida desses homens? O Espírito Santo, sem dúvida, foi uma peça fundamental na transformação deles, na mudança deles, na mudança de percepção deles, na mudança até de reputação deles. O Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, foi fundamental, mas ele foi uma parte fundamental de uma soma de ações realizadas por Deus para que eles fossem transformados. Os discípulos, eles foram transformados, eles foram mudados. A natureza dos discípulos foi transformada por uma ação de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Essa mudança radical da água para o vinho se deu por uma ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, como base fundamental de ação de Deus. Mas Deus usou outros subterfúgios. Há uma soma de coisas que Deus realizou para que eles transformassem-se naquilo que eles são. E é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos sobre as lições de Jesus, porque as lições de Jesus têm um espaço fundamental no processo de transformação desses discípulos. As lições que Jesus ensinou enquanto esteve com eles, as lições que Jesus teve com eles no caminhar, no dia a dia, na hora das refeições, nos momentos de discipulado, nos momentos dos milagres, nos momentos de sermão público e individual. As lições feitas por Jesus ali individualmente para cada um deles foi importantíssima para que Deus operasse uma transformação radical em suas vidas.
E nessa série de sermões nós vamos começar hoje com a base desses ensinos, a didática de Deus, como Deus nos ensina, como Deus nos amadurece, como Deus nos transforma. Isso é muito importante na nossa vida. É importante porque nós vivemos uma geração onde parte das pessoas, elas acha que confessaram Jesus como seu Salvador. Eu digo acham porque a base final da vida dessas pessoas, ou seja, a continuidade da vida dessas pessoas, não mostra uma conversão, porque não há mudança no estilo de vida dessas pessoas, não há uma mudança na trajetória de vida dessas pessoas. Algumas dessas pessoas continuam promíscuos, algumas dessas pessoas continuam vivendo uma vida em oculta. Algumas dessas pessoas não tiveram uma transformação radical, elas mudaram a aparência, elas formataram a aparência, mas o seu interior continua do mesmo jeito. E uma máscara, ela não se mantém por muito tempo no rosto de uma pessoa, ela tende a cair com o passar do tempo. Então algumas pessoas se afastam de Cristo, se afastam da igreja. Algumas dessas pessoas nunca estiveram perto de Jesus, porque não há uma transformação em suas vidas. E para sermos discípulos de Jesus, não basta falarmos, é necessário que as nossas ações apontem para como a nossa vida está sendo encaminhada. Você está me entendendo? Diga amém. Os ensinos nas lições de Jesus e a didática de Deus, somada com a ação do Espírito Santo, transformaram radicalmente a história desses homens e podem transformar radicalmente a sua história. Podem mudar radicalmente a sua vida e fazer de você uma referência no que diz respeito ao cristianismo, aonde você mora, para as pessoas com as quais você convive. Mais do que isso, podem mudar a sua percepção a respeito da vida, para que a vida não seja um fardo, seja um privilégio que Deus dá a você todos os dias. Você me entende? Diga amém. Para que alguém viva a excelência de Deus em sua vida, precisa entender que o progresso na fé é a base de toda mudança na vida cristã. Você não muda se você ficar deitado numa rede achando que conhecimento, poder e graça descerão do céu sem nenhum esforço ou sem nenhum conhecimento. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a trajetória da sua vida. Deus quer dar uma direção diferente àquilo que você está vivendo. Olhe para cá, mas isso não acontece sem que você queira. A primeira parte que eu queria compartilhar com os irmãos sobre a didática de Deus é a necessidade de nós vermos a vida sob a ótica de Deus, sob a visão de Deus, sobre a percepção de Deus. Olhe para cá, nós já aprendemos aqui na igreja que o progresso faz parte da nossa vida. Nós fomos criados para progredir. Nós fomos criados para cada passo que dermos na nossa vida, nós crescermos não só no sentido do desenvolvimento físico, mas também dentro do desenvolvimento intelectual. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Você tem que evoluir. Nós aprendemos aqui, já eu vou repetir só para a base do sermão, que, por exemplo, enquanto nós não temos a percepção da racionalidade e agimos no instinto, o progresso é uma ação natural do ser humano. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a nos expressar. Todas essas ações que são aprendidas pelo instinto, ou seja, são aprendidas pelo fato de que você não tem ainda a racionalidade necessária para isso, mas o seu instinto de crescer e se desenvolver faz com que você busque o aperfeiçoamento. Então, dentro dessa ideia, nós fomos criados para crescer, nós fomos criados para evoluir, nós fomos criados para estar em constante desenvolvimento. Não só no que diz respeito à vida física, mas também na vida espiritual. Há um progresso a ser enfrentado. Há um progresso que precisa ser enfrentado. Olhe para cá, você não pode ser a mesma pessoa amanhã do que você é hoje. Você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que se aperfeiçoar, você tem que melhorar, você tem que amadurecer, você tem que crescer.
Você tem que entender, pela ótica de Deus, que o processo natural na nossa vida é um processo de constante desenvolvimento. Dessa forma, você está sempre aprendendo. Desta forma, você está sempre crescendo. Desta forma, você está sempre buscando. Por isso que o texto diz que a palavra de Deus é uma fonte de água viva que se renova todos os dias, porque sempre tem líquido novo, sempre tem verdade nova, sempre tem revelação para cada um de nós. E você sempre aprende algo diferente, e você sempre aprende algo que você precisa, e você está em constante evolução. Você evoluiu desde que você nasceu. Quem me entende diz amém. E nós vamos ver o princípio de Deus trabalhando exatamente no processo de desenvolvimento, no processo de desenvolvimento baseado em necessidade. A criança chora porque tem fome. Você aprende a andar porque é uma necessidade instintiva. Espiritualmente é da mesma maneira. Você tem que evoluir espiritualmente. Você tem que estar sempre crescendo espiritualmente. Faz parte da dinâmica e da didática de Deus. Deus quer que nós estejamos em constante movimento. Espírito no grego é dínamos ou dunamis, ou seja, dinamite, vivo, sempre pulsando, sempre agindo, sempre fazendo. O Espírito sempre renova as coisas, sempre há novidade de vida. Diga amém, irmão. Aleluia. Nós vamos ver esse princípio acontecendo na trajetória do povo de Deus, por exemplo, quando Deus usa Israel para que, através dos desafios que Israel vai experimentar, Israel se aperfeiçoe no crescimento da sua fé até chegar na terra prometida. Israel sai, olhe para cá, da cidade do Nilo, lá do Egito. Israel sai ao lado do rio Nilo, no Egito, numa terra fértil, numa terra que tem dá de tudo, que o rio não seca, que o rio parece um oceano, um rio grande, caudaloso, com bastante área para plantio. Olhe para cá, eles eram escravos, mas o lugar em que eles habitavam era próspero. E Deus diz: saia dessa terra e vão para o monte, e lá me ofereçam um sacrifício, e depois eu vou apresentar um caminho para vocês irem. Uma terra que emana leite e mel. Olhe para cá, não tinha mapa, não tinha uma identificação correta de ser ali ou aqui. Deus só disse: saia e eu vou levar vocês até lá. O que é isso? É um desafio. É um desafio. É o desafio de acreditar. É o desafio de depender. É o desafio de depender todos os dias. Olhe para cá, vamos às lições que Israel aprendeu no deserto. O maná não podia ser armazenado. O maná, você recolhia na manhã daquele dia a quantidade que você iria comer, você e sua família, naquele dia. Você só colhia o que você iria comer naquele dia. Quem guardava o maná para o outro dia, o maná apodrecia. Então Deus ensinava o povo a depender dele dia a dia, todos os dias. Deus diz: eu vou mandar maná, mas vocês têm que confiar que eu vou mandar. Muitos queriam guardar, muitos queriam ali juntar, mas apodrecia, porque só era para recolher a quantidade que a pessoa tinha. Olhe para cá, Deus estava ensinando a dependência. Deus estava dizendo: eu vou mandar todo dia. Então a jornada de Israel no deserto, ela foi toda didática, ela foi toda um ensino, não só para o povo que estava lá, mas para nós que lemos a trajetória deles. Há um progresso na vida cristã. É necessário nós entendermos que nós precisamos desenvolver, através das lições de Deus, as nossas características cristãs. Posso ouvir um amém, irmão? Aleluia. Esses desafios eram degraus. Quanto mais Deus envia desafios, por exemplo, para Isaac, há uma grande fome na terra onde Isaac estava. Ele sai, olhe para cá, Isaac habitava ao lado de um poço. As coisas estavam difíceis para Isaac, mas tinha um poço ao lado dele, tinha água, ele podia plantar, mas ele sai de lado daquilo e vai para o Egito, porque havia uma grande fome naquela época. O texto sagrado diz que quando ele chega na metade do caminho, Deus diz: pare aí, fique aí, habite na terra que eu vou te mostrar, e eu serei contigo aonde você estiver. Isaac para no meio de um deserto. Talvez se fosse alguns de nós, Deus dizendo assim: pare aí, mas Deus, eu estou no meio do nada.
Mas Deus, eu estou no meio do deserto. Ei, faz parte da trajetória do povo de Deus, é um princípio de Deus. Os desafios são colocados na nossa vida para o nosso desenvolvimento. Cada desafio é um degrau. Por isso, você que está diante dessas circunstâncias pode ter certeza. Pode ter certeza, você não pode, porque quando nós somos confrontados com uma dificuldade, o que é que acontece? Nós tendemos a lamentar e chorar. Nós tendemos a dizer, Deus, por que é tão difícil? Mas é Deus que torna difícil. Para quê? Porque pela ótica de Deus, Ele tornando difícil, você vai desenvolver habilidades cristãs para se tornar uma pessoa melhor. Olhe para cá, não olhe para a dificuldade como obstáculo, olhe para a dificuldade como um degrau. Essa é a percepção de Deus. Essa é a ótica de Deus. Deus não dá um obstáculo para que você não possa transpassar. Se Ele deu, você tem força para passar por ele. Você me entende? Diga amém. Quem está comigo diz amém. Aleluia. O problema é que quando os desafios vêm, nós nos conformamos a ter a nossa perspectiva de vida. E nós dizemos assim, mas não precisava disso. Mas por que tem que ser assim? Puxa vida, estava tão bom. Eu estava quietinho no meu lugar e apareceu isso. Ei, olhe para cá, apareceu isso para você crescer. Diga amém, pelo amor de Deus. Mas a gente não gosta. Que nada, estava muito bom do jeito que eu estava. Estava muito bom as coisas do jeito que eu estava. Aí, os desafios que foram colocados para crescimento te deixam triste. Os desafios que Deus está te colocando para te impulsionar, faz com que você lamente. Mas por que isso, Senhor? Eu deixei de ser seu filho, foi? Senhor, porque eu estava vivendo uma vida tão assim e aconteceu isso. O Senhor está me castigando, é? Ei, olhe para cá, Deus está te empurrando. Deus está te empurrando. O primeiro desafio de entender os ensinos de Deus, a didática de Deus, é ter a percepção de Deus a respeito da vida. No livro de Esté, há um decreto que vai exterminar os judeus. Mardoqueu, então, procura Esté, que estava, Hadassah, agora Esté, que estava casada com o rei. E ele manda um recado para ela, dizendo que ela tinha que fazer alguma coisa. Ele disse, eu não posso, porque se eu entrar na sala do rei, se eu entrar lá na câmara do rei, sem ele me chamar, ele pode me condenar ao assassinato, ele pode me executar. Mardoqueu diz a frase que eu quero parafrasear para você nessa noite. Exatamente, ele manda um recado para Esté, diz o seguinte: se ela não fizer, Deus vai levantar outra, mas diga a ela que Deus criou ela e colocou ela onde ela está para exatamente esse momento. Deus a criou para esse momento e ela não está ali por acaso. Olhe para cá, você está onde está, não é por acaso. Deus te colocou exatamente para esse momento. Você entende isso? É a percepção de Deus. Não lamente, é um desafio. Não lamente, olhe, observe, tente ver pela ótica de Deus. Existe alguma coisa que você ainda não conseguiu enxergar. Existe algo que você precisa abrir os olhos para ver. Existe algo que você ainda não viu. Ei, olhe para cá, porque Deus não joga dados. Deus não trabalha com coincidências. Deus cria cenários. Diga amém, irmão. E às vezes nós vemos uma situação exatamente como essa. Se eu for, eu posso não aguentar. Se eu for, eu não vou fazer. Ei, olhe para cá, Deus é soberano, diga amém. Deus escreve a história, diga amém. Deus errou em te colocar no lugar onde você está. Deus errou em que nós vivêssemos esse tempo do jeito que Ele é. Deus não errou. São exatamente as pessoas que Deus queria que estivessem no lugar onde estão para essa situação que está acontecendo hoje. Você não está aí por acaso. Há um propósito em tudo que você está vivendo.
Nenhum processo da vida é aleatório. Todo processo tem um propósito. Nada é por acaso. Nada, nenhuma folha cai no chão sem que haja um propósito definido para isso. Olhe para cá, há um propósito em todos os processos da nossa vida. Cada um de nós, no emaranhado da vida, ei, olhe para cá, existe um processo acontecendo nesse exato momento. Deus não trabalha aleatoriamente, há um processo. E nós temos que entender por essa dinâmica. E o contexto da Bíblia, ou seja, de Gênesis e Apocalipse, quando eu falo contexto da Bíblia, eu falo dentro de uma forma geral. Nós vamos ver Deus trabalhando dessa maneira. Nós vamos ver Atos capítulo 8, ei, olhe para cá, uma grande perseguição vindo sobre a igreja, e a Bíblia diz que eles se espalham por Jerusalém, pela Samaria, vão para Antioquia, se espalham pelo mundo conhecido na época, por causa da perseguição que houve naquele lugar. Deus, porque o Senhor está permitindo a perseguição da igreja? Deus não estava permitindo só uma perseguição, Deus estava espalhando missionários pelo mundo inteiro. Há um propósito em cada processo. Há um propósito em cada processo. Você só vai para um emprego melhor quando sai do emprego pior. Porque enquanto você não for demitido, você não vai querer sair. Porque você tem medo de sair. Então, se você está desempregado, mas Deus me deixou desempregado, há um propósito nisso. Porque talvez você não tivesse coragem de sair, Ele teve que te botar para fora. Há um propósito em cada processo da sua vida. Ei, olhe para cá, Deus não joga dados com a sua vida, Deus não é aleatório, Deus trabalha criando cenários. O que Ele está fazendo na sua vida é criando um cenário. Então você tem que olhar por essa perspectiva. É preciso entender que a situação que eu vivo, a situação que você vive agora, você tem que entender que ela não é sua vida inteira, ela é uma parte da sua vida. Sua vida não se resume ao momento que você está vivendo agora, ela faz parte de um processo maior que Deus está criando. O bom tapeceiro está construindo um tapete da sua vida. O que você vive é uma parte de um todo. E pode ter certeza, o todo, o plano de Deus para a sua vida, o texto sagrado diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você passa hoje é parte de um todo que Deus está preparando para a sua trajetória. Então olhe a vida por essa perspectiva, olhe a vida pela ótica de Deus, para que você possa aprender, para que você não sofra, para que você não se renda. Você tem que enxergar a vida pela ótica de Deus, não pela sua, porque na maioria das vezes a nossa ótica ela é fatalista, porque na maioria das vezes nós olhamos para o que é ruim e esquecemos o que é bom. Não importa quão difícil a sua vida, teve coisa boa acontecendo na sua vida hoje. Não importa o quão difícil esteja na sua vida hoje, algo bom aconteceu na sua vida hoje, porque Deus trabalha assim. Olhe, observe, olhe para as circunstâncias, não olhe só para o que é ruim. Nós temos que ver a vida pela perspectiva de Deus, porque a didática de Deus, existe um ensino, existe uma técnica, existe um desenvolvimento de Deus no processo de crescimento. E é esse processo de desenvolvimento que nós precisamos entender, que nós precisamos perceber, para que nós não venhamos a sofrer. A vida, imagine como uma escadaria. Imagine a vida como uma escadaria. E nessa escadaria você tem que subir. Primeira vez que eu cheguei em Recife, eu fui pregar aqui na nossa igreja em Nova Descoberta, e eu vi cada escadaria que eu não vi o fim da escadaria. Eu só tinha visto aquelas escadarias naqueles desenhos de céu. Só de olhar para aquela escadaria eu já cansava. Alto não sei de quê, né? Alto não sei de quê. A vida é uma escadaria. E você vê algumas, não sei se você, eu morei aqui no interior, na cidade chamada Ribeirão, e nós tínhamos lá um alto chamado Alto da Fé.
O alto da fé é alto, é alto mesmo, íngreme. E eu olhava, irmão, os irmãos, os moradores do alto da fé, alguns idosos, algumas pessoas com mais idade do que eu, subindo a ladeira, parecia que estava numa reta. E tem uma técnica para subir e descer ladeira, é aqui, ó. Amém? Vai dar uma de machão e subir direto, que você vai ver o que você acabou. Você vai aqui de lado, ó, devagarinho, caminhando eu vou, vai batendo de lado até chegar lá. A vida é uma escadaria. Ei, você tem que se esforçar. Olha para a pessoa que está do seu lado, veja se ela está se esforçando para se manter acordada aí. Ela está se esforçando aí? Posso vir um amém? As situações, veja essa escadaria que é a vida. Cada degrau desse é uma situação na sua vida. E cada situação na sua vida faz com que você suba um degrau. Quem me entende diz amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Louvado seja Deus. Sai daqui os irmãos que vão para a escadaria, tem o meu apoio, viu? Mateus capítulo 17, versículo 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. Vai lá para o versículo número 19. Então os discípulos aproximando de Jesus em particular, lhe perguntaram: por que motivo nós não podemos expulsar o demônio? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês. Pois em verdade eu vos digo, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. O mais interessante que o contexto bíblico nos apresenta é que se você passa pelo primeiro ponto que eu falei, ou seja, se você enxerga a vida pela ótica de Deus, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa, um princípio bíblico para você guardar o seu coração. Se você consegue enxergar a vida pela percepção de Deus, pela ótica de Deus, independente da situação, independente do resultado, você sempre vence. Você entendeu o que eu falei? Mesmo que as coisas não sejam do jeito que você quer, você sai vencedor da situação, porque você aprende com a situação, porque aquela situação, mesmo dolorosa, ela serve de degrau para que você suba mais um pedaço na sua vida. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles foram confrontados com uma situação que eles não conseguiram resolver, eles foram envergonhados. Eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, eles não conseguiram trazer a saúde de volta daquele menino, e eles perguntaram a Jesus: Jesus, o que aconteceu porque nós não conseguimos? Jesus disse: por causa da fé pequena de vocês. Se vocês tiverem fé, se vocês empenharem fé na palavra de vocês, vocês farão todas as coisas, porque nada lhes será impossível. Isso é uma lição de Jesus para os discípulos. E lá na frente, quando eles vão, os 70, de 2 em 2, pelas vilas, o texto sagrado diz: Senhor, os demônios se submetiam às nossas ordens, nós expulsávamos os demônios. Eles aprenderam a lição numa situação de vergonha. É isso que nós temos que entender. O primeiro ponto, ou seja, enxergar a vida pela ótica de Deus, é fundamental para que você possa aprender as lições de Deus. Porque cada situação que os discípulos viveram era uma experiência e uma lição de Jesus. Ei, olhe para cá, você é discípulo de Cristo, o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. As situações vão aparecer para fazer você se tornar uma pessoa melhor, para provar a sua honestidade, para provar a sua fé, para provar a sua conduta, para provar e para fazer você crescer.
Diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia. E nós vamos ver, por exemplo, 2 multiplicações de pão. Não são por acaso. Os milagres não são aleatórios, os milagres são lições. Na primeira lição, Jesus diz: vocês vão dar a eles de comer. Na segunda, eles já tinham uma percepção do que Jesus tinha capacidade para fazer. Olhe para cá, é de degrau em degrau. Deus vai nos ensinando a entender as ações dele em nossa vida. Você está me entendendo? Diga amém. 2 vezes os discípulos enfrentaram a tempestade. Na primeira vez Jesus estava com eles. Na segunda vez Jesus veio andando sobre as águas. Ei, olhe para cá. Na primeira eu estou com vocês. Na segunda vocês vão fazer sozinhos. A vida é um processo eterno de aprendizado. E Deus está te ensinando alguma coisa nesse exato momento. Deus está te ensinando alguma coisa nesse exato momento. Ei, não seja tolo, aprenda. Ei, não é castigo. Ei, não é desgraça da vida. Ei, não reclame. Ei, não fique olhando de um lado para o outro. Veja o que você está vivendo pela percepção de Deus, pela ótica de Deus. Existe algo neste quadro que você ainda não enxergou. E quando você enxergar, você vai aprender. Quem não essa escadaria, você precisa se esforçar. Sim ou não? Você tem que se esforçar. Eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Sou fascinado por quem toca instrumento. Eu fico ali olhando os meninos tocando, eu fico assim fascinado com quem toca, com a agilidade dos dedos. Eu não consigo dividir o que a minha mão direita faz e o que a esquerda faz. Para trocar de nota, eu tenho que parar uma mão para trocar a nota para voltar a tocar. E eu começava a tentar desenvolver ali nos exercícios, né? Para fazer agilidade nos dedos. Apanhava, desistia. Nunca aprendi porque sempre desisti. Quem desiste não progride. Quem desiste para. Você está me entendendo? Diga amém. Quem para não tem o esforço da subida. E é o que está acontecendo com muitos. Deixaram de crescer espiritualmente. Deixaram de aprender espiritualmente. A experiência que contam é a experiência de outra pessoa. Que fulano orou e alguém foi curado. Que orou e aconteceu alguma coisa. Contam a experiência dos outros. Quando conta a sua própria experiência, conta a experiência de 5, 6, 7 anos atrás. Não tem experiência hoje. Aquela experiência que foi visitada no quarto de madrugada por Jesus. Aquela experiência que sua oração foi respondida, como um relâmpago veio e aconteceu nos seus olhos, você viu? Aquela cura que ninguém achava que acontecia e aconteceu. Todo mundo tem um milagre desse para contar, levante a mão. Você tem um milagre desse para contar, levante a mão, aleluia. Muitos desses milagres são de 5 anos atrás. Porque subir a escadaria não é fácil. Subir a escadaria é manter a vida de oração e jejum. Subir a escadaria é manter uma vida íntima com Deus. É abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Só vê problema. Vê o peso da subida. Vê o degrau que é difícil. Vê as coisas ruins acontecendo. Meu filho, vai acontecer coisa ruim com todo mundo. Ninguém vai sair ileso da vida. Na vida nós vamos ser marcados pela vida de alguma maneira. Meu filho, olhe para cá. Quem não foi marcado ainda, prepare as costas, vai ser marcado. A vida é assim, é implacável. Mas é no meio da tempestade remando, aleluia, aleluia, e aprendendo. Aqui tem uma correnteza, eu vou por aqui. Aqui está de outro jeito, eu vou por ali. Se você esperar a vida livre de problema para ficar feliz e glorificar a Deus, você vai morrer e não vai ficar a ser feliz. Porque a vida tem problema. A vida no Evangelho não é moleza. Você me entende? Diga amém. Abra Lucas. Eita, irmão, está acabando, olha. Eu escutei um glória a Deus aí atrás, hein? Está acabando, aí, glória a Deus. Lucas 16:16. A lei e os profetas foram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino vem sendo anunciado, e
todos se esforçam para entrar nele. Foi passado para nós um evangelho mentiroso. Alguns aprenderam um evangelho mentiroso, um evangelho de facilidades. Um evangelho que Deus vai fazer tudo e você só vai ter fé e vai receber. Ei, é não, viu? A vida cristã, no que diz respeito à perseverança, é semelhante. Imagine junto comigo que o navio que você vinha naufragou, Diana. O navio que você vinha naufragou. E você precisa ficar boiando até que o socorro chegue. Você sabe boiar? Você sabe ficar batendo perna ali em pé, até nadando ali, até que chegue socorro. Não tem boia, não tem madeira, não tem nada. Você tem que manter-se ali boiando. Quem não sabe boiar está perdido nessa ilustração. Você tem que manter-se batendo os pés e as mãos, para ficar ali, respirando, respirando. Até chegar o socorro. Posso ouvir um amém? Você tem que ficar boiando até Jesus voltar. Porque se você parar, você afunda. Não vai adiantar dizer, fulano não me amou. Não vai adiantar dizer, fulano de tal falou de mim. Porque quando for acertar a conta, não é fulano, é Beltrano, é você e Deus. Cada um vai responder pelo seu CPF. Cada um vai responder pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Ei, a minha sugestão a você é que continue boiando até Jesus voltar para nos buscar. É esforço. É sendo insultado aqui, orando e pedindo misericórdia. É perdendo as coisas aqui, orando e pedindo graça. É não entendendo as coisas. Senhor, chega aqui, eu não estou entendendo, mas eu quero descansar no Senhor. Eu quero que o Senhor me acolha. Eu quero que o Senhor me abrace. Eu não sei o que eu estou passando, mas sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Então me segura nas tuas mãos. Isso é boiar. É se esforçar. Ei, responda por você mesmo. Isso é crescimento. Deus usa a vida para aperfeiçoar as nossas fraquezas. Deus usa a vida para nos aperfeiçoar nas nossas limitações, para potencializar o que temos de melhor e para corrigir os nossos erros. Se você enxergar nessa ótica, olhe para cá, tudo na vida faz sentido, inclusive a dor, inclusive a perda, inclusive o não. Eu já escutei uma vez, não me lembro quem falou isso, mas eu quero reforçar essa frase: não existe oração não respondida. Deus sempre dá sim ou não. O problema é que quando Ele dá não, a gente diz assim: Deus ainda não falou comigo. Falou sim, é sim ou não. Deus responde às orações do seu povo, porque Deus é vivo. E se foi não para o seu bem, para o seu crescimento. Mas tudo faz sentido quando você entende que Deus está no controle. Diga amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga ele assim: Deus está no controle. Meu Deus, que fé é essa, hein, irmão? Diga de novo: Deus está no controle. Agora grite para ele ouvir: Deus está no controle. Eita, meu Deus. Se alguém não acordou com isso, não acorda mais nunca. Glória a Deus. José entendia, José vivia, isso que eu estou dizendo para os irmãos. Porque José entendia, veja, irmão, é muito doloroso ser traído por uma pessoa que ama. Você só se decepciona quando você espera algo de alguém. Quem é ruim, você não espera nada de quem é ruim, ele não vai lhe decepcionar nunca. Se alguém lhe causa decepção, é porque você esperava algo mais dessa pessoa. Sim ou não? Imagine de um irmão. José foi vendido pelos irmãos. José foi caluniado pela esposa de Potifar e manteve-se honesto. Foi para o calabouço porque foi honesto. Eu fico imaginando, irmão, uma pessoa comum. Olhe para cá, cada chicotada que José levava, eu me lembro, José lembrava dos seus irmãos. Porque José era príncipe na sua tribo. Ele lembrava de Rúben, ele lembrava de Levi. Cada chicotada. Eu cheguei na metade de um livro, quase cheguei no final dele, mas assisti o filme e isso já me ajudou bastante.
o livro é dessa grossura, um livro chamado O Conde de Monte Cristo. O livro Conde de Monte Cristo é um livro sobre vingança. Sobre vingança. E como é bom se deleitar naquele livro de vingança. Porque naturalmente o ser humano, nós gostamos de revanche. E José chega à posição de governador. Jacó morre. Capítulo 50 do livro do Gênesis, anote para você ler em casa, versículo 20, versículo 19, os irmãos chegam para ele e dizem assim: olha, ainda mentem. Nosso pai disse que você não fizesse nada com a gente. De todo o mal que nós fizemos para você, nosso pai disse que você nos perdoasse. José diz o seguinte: olha, não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Olhe pela ótica de Deus. Pode maquinar contra você de madrugada, pode caluniar você o quanto quiser, pode fazer o que quiser contra você ao seu respeito. Deus tem a fórmula para transformar maldição em bênção. Enxergue pela ótica de Deus. Deus é grande demais para que a vida seja aleatória. Cada ciclo da vida faz parte de um todo que vai fazer sentido quando o quadro todo estiver completo. Para encerrar, eu garanto que vou encerrar em 5 minutos. E o louvor já pode vir caminhando para cá. Quem cresce, olhe para cá, quem cresce, aprende a viver em paz. Você quer viver em paz? Mateus no capítulo 11, no verso 28, Jesus diz: encontrará descanso para as vossas almas. Que frase fantástica essa! Descanso para a alma. Você descansa o corpo quando dorme. Você descansa seu corpo depois de um dia fatigante de trabalho, mas você não consegue descansar sua alma. Quem descansa sua alma é Deus. Isso é paz. O que é que rouba a sua paz hoje? O que é que está roubando o seu sossego hoje? Eu ouso dizer uma coisa para você: não é problema, é um desafio. Deus me trouxe aqui nessa noite, diante de tudo que eu falei, para resumir nessa afirmação que eu vou falar para você hoje. O que você vive hoje não é um problema, é um desafio. Isso vai ser mais um degrau na sua vida. Isso vai ser mais um degrau em direção acima. O mestre quer te ensinar a controlar a tempestade. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, no verso 35, os discípulos estão numa grande tempestade. Muitas vezes nós lemos esse texto e passamos desapercebidos ao que eu vou falar aqui agora. Você vai ler em casa, nós não temos tempo para aqui hoje. E eles estão aflitos, eles acordam Jesus: Senhor, nós estamos perecendo. O Senhor não se importa que a gente morra, por favor, faça alguma coisa. Leia em casa. Ele levanta, repreende a tempestade, faz o mar se acalmar. Rapidamente o que era tumulto, caos, vira bonança. E ele olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? E ele se volta e continua a fazer o que estava fazendo. Olhe para cá. Esse texto nos mostra que Jesus queria que os discípulos acalmassem a tempestade. Por que vocês têm tão pouca fé? Porque vocês precisaram me chamar. Mais adiante ele olha para os discípulos e diz: coisas muito maiores do que eu fiz, vocês farão. Deus quer te ensinar a acalmar a tempestade. Deus não quer que a tempestade roube a sua paz. Deus quer te ensinar a controlar a sua tempestade.
discípulos transcenderam, irmãos, porque cresceram. Fique de pé. Os discípulos, eles transcenderam, eles conquistaram porque eles cresceram, irmãos. Você será mais forte que a vida quando aprender a viver. Você entendeu o que eu falei? Você será mais forte que a vida quando aprender a viver. E Jesus quer te ensinar a aprender a viver. Jesus quer te ensinar como é a melhor forma de viver. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso de número 6 a 8, Paulo está sentenciado à morte. Há um decreto de morte para Paulo. Ele está doente, ele está com frio, em avançada idade. Paulo tinha tudo para reclamar, mas Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aleluia, aleluia. Que maturidade. Não tenha medo. O Senhor está montando um quadro feito de ciclos. Agora você tem que aprender. Posso ouvir um amém?